Olá, está no ar mais um Momento Feminino e o tema de hoje é um tema que me agrada muitíssimo, né? Em especial, né? Em especial, é uma coisa que eu adoro, que eu faço, que eu estudo, né? E que eu estou envolvida, não vou dizer 24 horas, porque daí já é um exagero, mas a gente vai falar hoje sobre cinema. Né? E fomos nós que escolhemos, não foi você. Sim, não fui eu que escolhi. Vamos dizer que eu já... Né? De antemão já estava escolhido. Nós somos apaixonadas pelo cinema. E nós achamos que cinema traduz muitas coisas, né? E que envolve as pessoas que assistem, né? Sim. Envolve uma das coisas assim que quando começa, se tu vai estudar, eu não sou hoje todas as questões mais difíceis são com a Kita. Mas quando tu vê as primeiras experiências, né, de apresentação de filmes, é muito difícil as pessoas que primeiro assistiram os filmes conseguirem separar o que elas estão vivendo naquele momento do que está ocorrendo na tela. Então as pessoas se abaixam achando que o trem vai passar por cima delas, ou se é um pássaro voando em direção à tela, acho que vai, né, chegar até elas. Qualquer coisa que acontece na tela, a sensação do espectador é que vai acontecer com ele. Porque não tinha também essas experiências, né? Não tinha essa experiência e não tinha uma coisa que eu particularmente costumo chamar de educar o olhar, né? De tu sentar e assistir e saber que aquilo está ali naquela tela. Eu sempre me lembro também, em relação a isso, das pessoas que têm já uma certa idade, uma geração que o cinema ainda não estava tão popularizado no Brasil, que elas têm uma dificuldade de sentar e assistir um filme inteiro. Né? Assim, nós sentamos na frente de uma TV ou no cinema e 2 horas para assistir um filme, 3 horas, a gente fica numa boa. Mas tem uma geração anterior, assim, que não teve essa educação de sentar e ficar parado e ver. Né? Porque para eles o ficar parado também vou perder o meu tempo, não foi, vou dizer, não viveu aquilo de uma... Kita, tu sabe qual é a magia que me toca no cinema? Eu acho mágico, eu acho fascinante. É a emoção da história que está ali contada, sabe? De uma narrativa, e que essa narrativa consegue, na linguagem cinematográfica, ela ter contexto, ela ter história, ela poder jogar épocas por elementos de significação que vão dando conta dessa narrativa. E aí eu me pergunto, e te passo a pergunta, como é que era no cinema mudo, Kita? Essa história que me fascina, como é que o cinema mudo fascinava as pessoas também? No princípio, o cinema tinha histórias muito curtas, né? Por quê? Primeiro, porque as pessoas... foi uma linguagem nova, né? Claro, né? Porque até então se trabalhava só com teatro, né? Literatura, né? A imagem, movimento, algumas coisas se tinha da fotografia, que o cinema vem, né, desse movimento. Agora, o que acontece? Eu acho que, primeiro, para poder atrair o público, né, que já não tinha o domínio dessa linguagem, tinha que ser histórias pequenas mesmo, né, e não tinha o som, né. Então, o cinema, o que a gente tinha? Tinha as cartelas, né, que tem os filmes do Chaplin ainda são dessa né, forma, né? Tinham, né? O Chaplin foi uma das últimas pessoas a colocar o som nos filmes dele. Ele vai trabalhar até 1931 com o cinema mudo, e o cinema já tinha som desde 27, né? Porque ele não aceitava. Ele achava que o som ia tirar a magia do cinema, né? Que não precisavam ter inventado o som, né? Mas mesmo daquela forma, né, o cinema mudo, com cartelas, só que no princípio eram histórias menores, ele conseguia atrair o público e prender o público. Tinha uma coisa que era interessante, que no princípio, com essas histórias pequenas, nas salas, que eram chamadas de poeiras. Por quê? Porque eram salões enormes, onde se passavam várias histórias pequenas durante o dia, muitas histórias, enchiam essas salas, que o chão era de barro,
batido, Chão né? batido. Então, o que acontecia? Eram várias cadeiras, né? Umas 400, 500 pessoas assistindo aquele filmete ali de 5 minutos. Terminava, as pessoas levantavam. Então, o que acontecia quando aquelas 500 pessoas levantavam? Levantavam uma poeira. Então, eram chamados de poeiras, aqueles lugares, né? E eles lotavam, né? Que se tem os autores, fazem os relatos disso. Então, eu acho que o cinema já é mágico desde a época que ele era mudo, sim. Eu fico pensando, eu gosto muito do Charlie Chaplin. Eu gosto, adoro. E tem uma linguagem que ela é mais mímica, né? Aquela emoção. Talvez um dos filmes assim que para mim dele seja sei lá, extremamente mágico, que é o Garoto. O filme O Garoto, eu sou apaixonada por aquele filme. E não perde, parece que tem som e não tem som, né? Porque que tu entra na história. E mais, você estava falando quando que... a gente fala que o cinema era mudo, existe um livro até que diz assim, ó, vocês nunca ouviram nada, barulhenta história do cinema mudo. Porque, na realidade, mudo, o cinema nunca foi. Ele tinha o som, né? Então, a música era colocada, né? Não tinha, era a captação, né? direto da cena. Direto aquela, o áudio, né? Que ele só em 1932 que ele é impresso na película, né? Através de um sistema novo. Mas sempre teve a música. Tanto é que Eisenstein, era um diretor famoso do cinema russo, em 1924, ele encomenda, né, as partituras para o seu filme, né, que é o Encoraçado Potemkin, né, que são escritas exclusivamente para aquela obra. Né, já pensadas para aquela obra, no momento mais dramático, no momento mais leve, como onde que o som tinha que... aonde deveria ter o silêncio, aonde deveria ter a música, né? Então ele nunca foi totalmente mudo, né? Tinha a trilha, Sim, né? mas nós chamamos comumente assim, né? E tem no início, quando vem os primeiros cinemas para o Brasil, toda uma recomendação dos médicos, né? Que mocinhas muito jovens, que crianças, que adolescentes não frequentassem, porque podia corromper as pessoas, não se sabia o impacto que isso teria na vida dessas pessoas, né, na consciência dessas pessoas, e se elas iam se tornar mais depravadas, se elas iam se tornar devassas. Enfim, o cinematógrafo era um lugar, né, o cinema era um lugar complicatíssimo. E a sala também do cinema, o escuro o do escuro, cinema, tá com os estranhos ele ali também dentro. deixava, não é, margem no escurinho do cinema, né, para um namoro de vez em quando, né, naquela época era isso que... Não, e até disso, hoje. Até hoje, né? Por favor, se tu vai no cinema e não vai ter um casal de namorados. Mas eu acho que, eu acho assim, que às vezes os meus alunos me perguntam, algumas vezes, assim, né, dizem assim... E outras pessoas, sem ser alunos, também me fazem a mesma pergunta, porque sabem que eu trabalho com cinema, né? Então, se eu não perco a magia, né? Como eu sei que as coisas são feitas... Não, porque o que faz a magia do cinema, além da sala, para isso ela é criada, aquela sala escura, onde a gente entra, que tem o maior silêncio, né? E que ela já nos leva para um mundo mágico, né? O que me faz entrar na história é a história bem contada. Né? Quando o que acontece? Você se identifica com o personagem. No momento que há aquela identificação, você entrou para dentro da tela. Você é o personagem. Né? E aí a gente chora, a gente sapateia, a gente come as unhas, né? Aquela coisa assim. Tem gêneros, né, no cinema, né? Comédia, Sim, drama, suspense, ação, policial. Qual é o gênero que tu prefere como cineasta, assim? Qual é o gênero que te... Não como cineasta, entende? Como pessoa que gosta do cinema, qual é o gênero que te mais toca? Tenho 2 que eu gosto. E aí me dá um exemplo de cada um desses gêneros. Depois aí vamos... Eu assisti agora, ontem foi, que é com Mel Gibson, que é O Fim da Escuridão, que é um suspense policial, né? É aquele que tem uma boa trama. Alguém foi morto, tem toda uma ação da polícia e tem todo aquele suspense por trás da história e você vai descobrir o porquê daquela morte. Eu gosto muito disso, adoro. Tá? E outro que eu gosto, mas que eu já acho difícil de trabalhar e quando muito bem trabalhado, né? Ele é maravilhoso e que é um filme que eu vou assistir hoje, que é aquele Simplesmente Complicado, acho que esse é o nome, que é com a Meryl Streep, e que ele mistura romance com comédia.
sabe? Que ele tem, e a comédia, eu acho o gênero mais complicado de todos, porque ela tem um tempo. Se você não souber lidar com o tempo da comédia... Perdeu a piada. Perdeu a história, perdeu tudo, né? Eu também. Eu acho que eu tenho 2 filmes que me encantam. Atualmente eu gosto mais desse romance com comédia, que eu acho que me toca no sentimento e deixa uma leveza na hora de tu assistir. Tu termina e tá bem, aquela coisa assim. E tu tem afinidades e conta histórias. E eu gostei muito nesse gênero que é 3 vezes Amor. É a história de um homem que pega a sua filha de 7, 8 anos, está se separando e ele conta os 3 grandes amores da vida dele, trocando de nome, e a filha vai descobrir quem é a sua mãe. É muito lindo, é de uma emoção, é lindo, assim, a relação de pai e filha, a relação dos filhos, a relação de amor. E o outro, eu gostava muito dos filmes épicos, que contavam as histórias de Roma, Eucide, aqueles filmes romanceados em cima de um histórico, né? De alguma coisa que mostrava um caráter de uma época, uma luta, um avanço, uma busca, né? Eu gosto muito daqueles filmes Gladiador. O Gladiador é lindo. Né? Eu acho um filme assim, daquele... É um filme que me pega. Eu acho assim, sabe? filme... Mas isso eu vou falar depois. Quais são os teus, Paula? Eu tenho filmes que eu não gosto. Tem gêneros que eu não gosto. Gêneros que eu gosto são vários. Os que eu não gosto, assim... eu não gosto muito pastelão. Comédia muito pastelão. E filme de terror, assim, sem muito sentido, assim. Sabe, esses filmes meio trash, eu não gosto de filme de terror, porque eu acho que o filme de terror não é mais filme de terror que se faz hoje em dia. Filme de terror. E filme de ação é o tipo de filme que me cansa, me dá uma canseira, então, deixa. Qual que você dá canseira? Ação, aquilo corre, pula, você pendura, salta. É bom. É um filme de ação. Não, mas bacana. Os filmes de ação estão virados, principalmente Hollywood, está virado numa ação correria. Policial que é só policial aí passa correndo. Mas eu acho que eu gosto dá um cansaço, eu me canso. Ele é Cameron Diaz. Eu me canso. Vira tudo, explode tudo. É Cameron Diaz, e o cabelo continua o mesmo. Não, agora estiveram no Brasil, né? Sim, divulgando o filme. Nós vamos para o intervalo e a gente volta já. E eu queria saber, se eu tenho um pensamento que eu vou discutir no próximo bloco, mas eu queria saber se vocês pensam, vocês que estão em casa, pensam a mesma coisa que eu. Eu acho que filme épico é uma coisa que é para grandes estúdios. Eu acho que nós brasileiros ainda não estamos prontos para fazer os filmes épicos, filmes de época. O que vocês pensam disso? Já a gente volta.